Monkey D. Dragon, um homem que deixou de ser um marinheiro para se tornar um dos criadores do Exército da Liberdade, pois ele não conseguia enxergar nenhum tipo de justiça dentro da marinha. E com a união de Ivankov e Kuma, depois do incidente de Ohara, eles se tornaram o Exército Revolucionário, uma força feita somente para combater os males do governo mundial. Mas o que aconteceu na história para que ocorresse a união desses pilares? E qual patente Dragon tinha quando ele era um fuzileiro naval? Será que ele era um almirante ou algo assim? E Jeanne, ela é realmente a mãe de Bonnie ou é um clone dela? Se você quer saber todos os mistérios que aconteceram no capítulo 1097 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmon Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E mais uma vez, Oda trouxe mais um capítulo incrível e cheio de mistérios. E olha, só foram 11 páginas nesse capítulo. E eu vou tentar revelar todos esses detalhes aqui para vocês. Mas antes, deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal. Estamos tentando alcançar a marca de 20 mil inscritos. E o seu apoio é muito importante para nós. Agora, dito isso, bora pro vídeo. O título do capítulo 1097 de One Piece é Jeanne. Na capa podemos ver que Kuma está pegando salmões em um rio, enquanto Jeanne comemora ao vê-lo fazer isso. O capítulo começa em Salt Blue, no reino Sorbet. Vemos que 8 anos se passaram após o incidente de God Valley, ou seja, há 30 anos atrás. Kuma agora é um jovem de 17 anos e se tornou pastor. Ele está curando os idosos pobres do país, removendo a dor de seus corpos usando os poderes da Nikyu Nikyu no Mi. As pessoas chamam isso de mão milagrosa. Um dos idosos então pergunta para Kuma se ele poderia fazer isso durante a semana também. Nesse momento, Jeanne entra em cena. Ela agora é uma bela jovem de 21 anos de idade. Vemos ela ficando muito chateada com a pergunta do idoso. Então ela bate o pé e diz para ele que a resposta é não, e que Kuma só pode fazer isso somente aos domingos. Além do mais, eles nem pagam por esse tipo de serviço. Os idosos então a chamam de avarenta, linda e desbocada. E dizem que mesmo assim, ainda tem muitos jovens que querem ficar com ela. Podemos ver que alguns dos idosos estão acampados na igreja. Eles estão dizendo que o novo rei do reino Sorbet é o rei Bardock. E ele é um soberano de sangue frio. Ele até faz os doentes e os idosos pagarem tributos celestiais. E quem não consegue pagar, acaba sendo preso. E já tem um caso de um idoso doente que não conseguiu pagar, por isso ele acabou sendo preso e morreu de fome na cadeia, pois o rei não dá nenhuma refeição aos prisioneiros. Kuma diz para os idosos que removerá todas as dores e doenças leves deles, então eles podem retornar toda semana. Vemos que os idosos vão embora depois de serem curados. Toda a dor acumulada removida por Kuma está condensada em uma bolha de pata dentro da igreja, igual a bolha de dor que ele tinha tirado de Luffy e colocado o Zoro para absorver lá em Thriller Bark. Só que nesse caso aqui, Kuma é quem recebe toda a dor dos idosos sozinho. Vemos que depois de Kuma receber toda a dor dos idosos, ele começa a sangrar bastante e cai no chão. Jeanne começa a chorar bastante e vai ajudar Kuma a tratar de seus ferimentos. Ela diz que Kuma faz isso toda semana e as pessoas não sabem direito o que acontece ali. Kuma então responde que não pode ser evitado, porque alguém tem que receber toda aquela dor e sofrimento que foi retirada, ou ela não desaparecerá. Se ele deixar a massa de dor e sofrimento em paz, ela simplesmente retornará para o dono. Mas naquele momento, Kuma diz que está muito feliz porque todos que ele ajudou estavam felizes quando saíram de lá. Kuma então muda de assunto e diz que eles têm comida, então é hora de comer. Assim que Jeanne ouve falar em comida, ela já muda sua expressão e fica animada para comer também. Então galera, tem duas coisas interessantes nessa parte. Primeiro, com relação a essa dor que Kuma retirou dos idosos. Caso ninguém receba essa enfermidade, ela acabará retornando para as pessoas que Kuma havia retirado a dor anteriormente. Ou seja, a dor iria retornar para esses idosos novamente. O que não foi revelado é por quanto tempo aquela dor pode ficar ali naquele formato de bolha de pata de urso que Kuma cria. O segundo ponto que eu achei interessante é com relação aos poderes da Nikyu Nikyu no Mi. Porque se Kuma for capaz de retirar sua própria dor, assim como ele foi capaz de retirar suas próprias memórias, isso mostra o quão poderosa essa fruta é. Deve ser por isso que ela estava entre os troféus que os Tenryubitos vencedores iriam receber na caça à extinção de raças e de nativos do reino de God Valley. Imagine agora Kuma no meio de uma batalha e ele acabe recebendo vários golpes de seu adversário. E então ele vai e retira toda a sua dor e consegue jogar no seu inimigo. Isso seria muito legal, então mostra
que de fato a Nikyu Nikyu no Mi é uma fruta muito apelona. O tempo passa e agora estamos há 25 anos atrás. Kuma tem 22 anos e Jinny 26. Vemos Jinny pedindo Kuma em casamento, mas Kuma recusa. Jinny fica furiosa e ainda pressiona Kuma para se casar com ela, o chamando de maldito e perguntando se ele não a ama. Além disso, ela afirma que poderá fazê-lo feliz. Kuma diz que sabe disso, mas ele acaba se lembrando do passado trágico de seus pais, e por isso ele tem medo que aconteça o mesmo com Jinny. Kuma então dá um jeito de mudar de assunto novamente e mostra para Jinny as notícias do jornal. Ele diz que o Exército da Liberdade está causando protesto em vários países e que finalmente Dragon se tornou um homem procurado. Ele diz que Dragon é legal e deve ser o herói de alguém e que um dia ele também vai querer ir para o mar para salvar muitas pessoas, pois era assim que ele queria viver a sua vida. Então vamos lá, galera, temos algumas coisas interessantes nessa parte. Primeiro, com relação ao incidente de Ohara, que aconteceu há 22 anos atrás. E essa matéria que Kuma está lendo aconteceu há 25 anos atrás. Ou seja, por mais que Dragon tenha fundado o Exército Revolucionário há 22 anos atrás, isso não significa que ele já não estava lutando contra o governo mundial antes disso acontecer. Tanto é que Kuma menciona a respeito do Exército da Liberdade e ele diz que eles já vinham causando protesto há algum tempo e que só agora Dragon recebeu uma recompensa por sua cabeça. Ou seja, Dragon já pode estar causando problemas para o governo mundial há mais de 25 anos, não se sabe ao certo quanto tempo se passou desde que Dragon está aí nessa luta contra o governo. Vemos então as duas crianças do último capítulo que intimidaram Kuma jogando pedra na cabeça dele, aparecendo, trazendo peixes para a casa de Kuma, e eles querem saber se Kuma quer comprar algum peixe. Aparentemente, ambos têm uma queda por Jinny. Kuma então agradece ao de chapéu, que se chama Gil, enquanto Jinny joga alguma coisa na cabeça de Kuma, pois ela percebe que os rapazes só foram para lá para ficarem de olho nela. Mais 3 anos se passaram, vemos a cidade em torno do castelo do Reino Sorbet. Agora estamos há 22 anos atrás e sabemos que um grande incidente aconteceu. Kuma está com 25 anos e Jinny 29. Vemos que Kuma está dizendo ao exército do rei para libertarem as pessoas que eles sequestraram. Enquanto isso, as pessoas começam a pedir ajuda para Kuma, e os soldados perguntam para ele se ele quer desafiar o exército do rei. Vemos um dos soldados dizendo que agora a lei mudou e que as pessoas que moram no norte podem fazer o que quiser com as pessoas que moram no sul do Reino Sorbet. Kuma então fica furioso, pois ele sabe que aquelas pessoas sequestradas serão feitas de escravos, e por isso ele ataca os soldados usando seu golpe Choque Urso. A cena muda e vemos o rei explicando para alguém que o tributo celestial é pago de acordo com o número de pessoas que vivem no país. Por isso, o Reino Sorbet será dividido em duas partes. O norte, que é a parte que será considerada o verdadeiro Reino Sorbet, e a parte sul, onde tem muitos idosos e pessoas que não podem pagar o tributo celestial. Dessa forma, eles serão eliminados e o reino prosperará. E só para constar, a igreja barra casa de Kuma também ficava no lado sul do Reino Sorbet, por isso que apareciam tantos idosos para que ele curasse. A cena muda e vemos Kuma e Jinny e outras 3 pessoas, incluindo os 2 que levaram os peixes para Kuma comprar. E eles estão em uma cela de prisão. Kuma agora está usando seu chapéu característico, e ele pergunta para os outros por que eles foram presos. Jinny então responde que eles se rebelaram e pediram que libertassem o Kumachi. E o rapaz de chapéu, sorrindo, diz que eles levaram uma surra. Kuma diz para Jinny que o Reino Sorbet pode se tornar extremamente discriminatório, e Jinny responde dizendo que o rei Baroque é um subordinado de um Tenryubito, o que indica que o que o rei está fazendo nesse momento deve ter sido ordenado por alguém de cima. E se eles quiserem desafiar, significa que eles terão que lutar contra o governo mundial. De repente, o Exército da Liberdade chega e ataca o Reino Sorbet. Dragon e Ivankov aparecem. Vemos os soldados desesperados gritando para o rei fugir, enquanto Ivankov os chama de projetos de Tenryubito e perguntam se acham mesmo que eles vão escapar. Ficamos sabendo que o rei foi deposto e o reino agora está livre de sua tirania. Dragon e Ivankov então chegam na cela onde Kuma e Jinny estão presos, porém só podemos ver as suas sombras. Dragon então diz que Kuma fez uma grande bagunça, o chamando de recomendado. Enquanto isso, Ivankov diz que Dragon irá gostar bastante dele. O legal dessa cena é ver que Kuma e Jinny não tinham percebido que era Ivankov ainda. Porém, Ivankov acaba perguntando para Kuma e Jinny se eles foram presos também. E no final da frase, ele diz a palavra cabron. E por causa disso, Kuma e Jinny acaba notando que era ele que estava ali. Ivankov então diz para Kuma que se ele for a mesma pessoa, que é para ele ajudá-lo a mudar o mundo juntos. De qualquer modo, Jinny também se junta ao Exército da Liberdade e podemos ver todos reunidos. E o narrador diz que eles causaram muitos protestos por todo o mundo. E com a adição
dos dois pilares principais, Dragon e Ivankov, e com a adição de Kuma, após o incidente trágico de Ohara, eles mudaram o nome da organização de Exército da Liberdade para Exército Revolucionário, e assim eles passaram a ser conhecidos pelo mundo todo. O interessante dessa cena é que Kuma foi altamente recomendada por Ivankov para Dragon. O que eu não entendi foi, por que é que Jeanne também não foi recomendada? Porque se não fosse por ela, era capaz de todo mundo ter morrido lá em God Valley. Porque foi ela que usou as suas habilidades de espionagem para vazar as informações do que estava acontecendo ali para o mundo. E olha que ela só tinha 13 anos de idade. Então para mim, Ivankov deveria ter chamado Jeanne também ou recomendado ela. Mas eu acredito que pelo fato de escolher Kuma, ele já sabia que Jeanne iria junto. Então tanto faz, não precisava nem recomendar porque ela ia querer seguir Kuma o tempo todo. A cena muda e parece que um tempo se passou. Dragon tá dizendo que eles precisam de dinheiro e que eles vão ajudar os países que querem destronar os seus reis. E as pessoas que forem se juntando ao exército revolucionário serão treinadas a manejar armas e também terão treinos de combate, pois ele pretende montar um exército enorme espalhado pelo mundo todo. Kuma pergunta para Dragon como ele sabe tanto de armas e Dragon responde que ele era da marinha. E sim, agora temos a confirmação de que Dragon era um marinheiro. Mas qual seria a sua patente? Será que ele era um vice-almirante, um almirante ou algo assim? Então galera, se levarmos em conta que Akainu e Dragon têm a mesma idade e que no incidente de Ohara, Akainu já era um vice-almirante, isso pode indicar que Dragon poderia ser um vice-almirante também. Porém, temos que levar em conta mais uma vez que o incidente de Ohara aconteceu há 22 anos atrás e Dragon saiu da marinha há mais de 25 anos ou 25 anos por aí. Porém, se tirarmos 25 anos da idade de Dragon, ele ficaria com 28 e Aokiji já era vice-almirante com 27 anos de idade. Então não tem por que Dragon não ter sido um vice-almirante ou até mesmo um almirante com 28 anos de idade. A não ser que ele seja que nem o seu pai, já que Garp rejeitou se tornar almirante várias vezes. Outro ponto legal que podemos levar em conta para poder deduzir que Dragon poderia ter sido um vice-almirante ou um almirante é que todos os almirantes têm uma logia apelona. E Dragon aparentemente tem uma Akuma no Mi que seria uma logia do vento. Então isso faz muito sentido que Dragon já fosse alguém de patente alta na marinha. Outra coisa legal é que cria um paralelo de Dragon com Akainu. Afinal de contas, os dois têm a mesma idade e cada um seguia um caminho diferente por uma justiça diferente. Então seria muito interessante ver Dragon enfrentando Akainu daqui a alguns capítulos. Afinal de contas, no capítulo 100, Dragon apareceu pela primeira vez e mostrou um pouco do que seriam os poderes de sua Akuma no Mi, já que apareceu uma tempestade em volta dele. Imagina agora Dragon enfrentando Akainu e isso acontecendo, ele mostrando um pouco mais os poderes de sua Akuma no Mi no capítulo 1100. O paralelo seria incrível de uma história com a outra. Vemos então que mais 8 anos se passaram e agora estamos há 14 anos atrás. Podemos ver que Kuma retorna para o reino Sorbet de vez em quando e as pessoas ficam muito felizes ao vê-lo. A cena muda e vemos um certo reino no qual não foi mencionado onde ele ficava. Jeanne agora se tornou a comandante revolucionária do leste e ela está bastante feliz, pois no dia seguinte ela irá se encontrar com o esquadrão de Kuma. Vemos as pessoas à sua volta dizendo que Kuma é muito sortudo porque todo mundo o admira. Nesse momento, alguém chega diante deles, porém só podemos ver os seus pés, então ainda não dá para saber quem é. A cena muda e vemos o quartel-general do Reino Baltigo. Alguém diz para Dragon que Jeanne acabou de ser sequestrada por um inimigo inesperado. Vemos o rosto de Dragon espantado e uma frase do narrador que diz: notícias preocupantes. Oda é simplesmente genial quando o quesito é trazer um mistério para sua obra. Mais uma vez ele coloca ali um personagem pra gente ficar pensando, poxa, será que é o Gorosei Saturno que apareceu diante de Jeanne? Será que é a Akainu? Quem será que pode ser? Eu acredito que possa ser a Akainu, como eu falei. Pode ser que Oda agora queira criar esse paralelo de Akainu com o Dragon e aí poderia rolar uma luta entre eles. Seria muito interessante ver isso. Outro ponto é, o que aconteceu com Jeanne, já que ela foi sequestrada? Será que ela morreu? Será que ela tá viva? Será que ela é mãe de Bonnie? Será que ela é mãe de Luffy? Será que ela é um clone de Bonnie? No caso dela ser a mãe de Luffy, no ano de 2009, Oda foi perguntado sobre quem é a mãe de Luffy. E Oda respondeu que acha que ela ainda está viva, pois naquela época ele estava pensando sobre tocar ou não nesse tema na obra. Ele acrescentou dizendo que caso ela aparecesse na história, ela seria uma mulher de aparência dura e rigorosa, e que não teria como ela ser bonita. Além disso, ela teria o tipo de cabelo com permanente de uma mulher de meia idade. Passaram-se alguns anos e chegou a vez da dubladora do Luffy
bater a curiosidade a respeito desse assunto e foi tirar algumas dúvidas com Oda. Ela revelou que ele já não havia mais muito interesse em explorar esse lado da vida do Luffy, pelo simples motivo que a história do Luffy começou a ser contada depois que ele deixou os braços de sua mãe. Oda também acrescentou dizendo que quer contar a história do jovem e que não vê muito sentido nessa altura do campeonato falar sobre a mãe dele. Ou seja, eu acho meio difícil que Jinny seja a mãe de Luffy. O que parece mesmo é que, na verdade, Bonnie é um clone de Jinny e que provavelmente ela morreu em algum momento da obra e Kuma fez um acordo com Vegapunk para cloná-la. Talvez por isso Kuma tenha se permitido virar um robô e perder as suas memórias, pois se Bonnie for mesmo filha de Kuma, ela também seria da raça Bucaneiros e isso poderia fazer com que ela fosse perseguida pelo governo mundial. Agora reparem nessa imagem como fica mais claro que Bonnie deve ser um clone de Jinny. Podemos ver os dois rapazes, aquele de chapéu e o outro com cabelo meio espetado, que apareceram levando o peixe para Kuma comprar ao lado de Bonnie, quando Bonnie está comendo um pedaço de carne e um pedaço de pizza. O que indica que provavelmente Bonnie de fato é um clone de Jinny e aqueles dois homens que já a conheciam ficaram ao seu lado para cuidarem dela. Se isso é doideira eu já não sei, mas que é muita coincidência, isso é. Mas e você, o que é que você acha? Será que Bonnie, na verdade, é um clone de Jinny? Ou será que Jinny é a mãe de Luffy e Dragon talaricou Kuma na cara dura? Eu acredito, na minha opinião, que Bonnie é um clone de Jinny. Ficou muito claro com essas cenas, com essa imagem que eu acabei de mostrar pra vocês. E eu tô na expectativa do próximo capítulo pra saber o que é que vem por aí. Afinal de contas, não terá pausa na próxima semana. De qualquer modo, galera, o capítulo acabou assim. Eu tentei fazer um resumo no máximo que eu pude pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por enquanto, isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.